Olá! 21 de outubro, 9 e 6 da noite. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. É engraçado, eu tô me acostumando ainda com esse negócio de falar. Eu tenho um canal no YouTube, né? Vamos mais um vídeo aqui no canal. Enfim, são novidades que a gente vamos nos habituar, né? Quando eu chegar lá no vídeo, sei lá, 3 vezes 5, 15, 1.500, talvez eu esteja mais habituado. Bom, para aqueles que me seguem, que têm me acompanhado aqui nessa série de 100 vídeos em 100 dias aqui no YouTube, já sabem que eu estou lendo o livro Como Ler Livros. Vou pegar ele aqui. Esse cara aqui, ó. Como Ler Livros. O escritor, o autor, né, o Mortimer Adler e o Charles Van Doren. E o objetivo deles em escrever esse livro foi ensinar as pessoas a tirarem o melhor proveito possível de uma obra, principalmente de textos de obras e livros expositivos, ou seja, são livros que são escritos para ensinar alguma coisa, para passar conhecimento, e seja esse conhecimento teórico ou prático. E os dois autores, eles escreveram esse livro, eles dividiram o conhecimento, né, o como aproveitar melhor o livro, né, o estudo do livro, melhor dizendo, em 4 fases, tá? Eu não vou me alongar muito nessa questão das 4 fases. Hoje eu não vou abordar nem cada uma delas detalhadamente e nem em linhas gerais. Porque o meu objetivo principal aqui no vídeo de hoje é contar para vocês uma pequena passagem que eu li do livro e que me fez pensar e que eu acho que nós podemos tirar como lição para o nosso dia a dia. Então é o seguinte, são três condições, vamos chamar assim. Ele usa no livro como condição, né? Então é o seguinte, ó, tem um capítulo aqui que ele está intitulado como Concordar ou Discordar do Autor. Então o Mortimer Adler, ele cita aqui 3 condições que nós precisamos observar para criticar um livro de maneira justa e construtiva. Então, muitas vezes a gente nem lê todo o livro ou lê parte dele, a gente não concorda ou concorda com o livro, né? Mas sem compreendê-lo efetivamente, né? E o Adler, ele fala aqui, né, que para que nós sejamos justos, concordando ou discordando do autor, a gente precisa compreender o livro perfeitamente e a gente precisa também embasar as nossas opiniões para convencer também um próximo. Eu concordei com Adler nesse livro por quê? Por causa disso, disso e disso. E eu discordei por quê? Por causa disso, disso e disso. Então, esses são os fatos que eu apresento para ter discordado ou para ter concordado. Tá? Enfim, vamos lá. A primeira condição que eu li, que tem nesse livro aqui, que fala sobre essa concordar ou discordar do autor, é a condição que diz respeito às nossas emoções. E aí, no livro, ele fala assim, ó, que se nós guiarmos as nossas convicções, as nossas emoções, baseando apenas nelas, sem tirar um pouco a emoção, né, do nosso raciocínio e trabalhar apenas com a racionalidade, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter condição nem de compreender a obra, quanto mais de avaliá-la, né, e avaliar racionalmente a obra. Então, essa questão das emoções à flor da pele é a primeira abordagem que ele faz de condição. A segunda condição, ele envolve sobre suposições. Então, o que ele fala aqui é o seguinte, ó, que quando a gente inicia uma leitura de um livro já com preconceitos e julgamentos prévios, a tendência é que nós não conseguirmos extrair todo o conhecimento da obra. Então ele fala que esses pensamentos, essas suposições, elas ficam presas na nossa cabeça, na nossa mente, e o tempo inteiro tira o foco do que a gente está lendo para defender essas nossas suposições.
tá? E aí você não aproveita também. E não aproveitando, não conseguindo puxar o conhecimento, você também não vai julgar corretamente ou concordar ou discordar justamente com o do autor. E a terceira condição que ele coloca aqui é o partidarismo. Então, quando nós não estamos atentos e dispostos a compreender o ponto de vista do outro, né? Então ele fala aqui no livro que a gente perde a oportunidade de uma reflexão aberta e inteligente. Ele diz aqui que a gente, normalmente, quando estamos nessa condição do partidarismo, a gente tende a apenas discordar do ponto de vista do autor ou até mesmo atacar sobre o que ele escreveu. É uma questão um pouco mais assim negativa, vamos chamar assim, né? Então, quando a gente está nessa condição, quando a gente se coloca na condição de partidarismo. E aí eu fiquei pensando, né? Porque assim, tudo que ele falou aqui é relacionado a como o leitor ele se põe, como que ele se condiciona na leitura do livro. Então, para ele, o que é a melhor condição é que nós nos coloquemos como uma caixa aberta, né? E, e que as informações elas vão entrando nessa caixa e a cada estágio de informação que se entra, a gente faz uma pausa, analisa, compreende, vê o que está faltando, né? Ele usa aqui algumas questões como termos, ele usa como esqueci como o outro termo que ele usa, mas ele usa como assim a análise feita de uma frase ou de um parágrafo que vai fazer com que você compreenda a ideia inicial, a ideia central do livro, né, do autor. Enfim, então aí eu fiquei pensando sobre essas três condições. Falei assim, pô, mas espera aí, isso aí casa muito com o dia a dia, né? A gente, assim, se a gente tirar a palavra livro, autor e colocar a palavra amigo, família, companheiro de colega de trabalho, é, enfim, colegas de vida, se a gente começar a substituir essas palavras, a gente vai conseguir trazer isso para o nosso dia a dia. Então, é sobre basicamente isso que eu quero conversar com você hoje. Porque se a gente. Ó, vamos começar assim, ó. Seguindo a ordem do Adler aqui, vamos começar pelas emoções, né? Eu fico pensando o seguinte, ó, quantas vezes nós nos deixamos nos levar pelas emoções do momento e a gente tomou alguma atitude que a gente se arrependeu depois. Então, às vezes você tá lá no momento de estresse do trabalho, você chega na sua casa, sua esposa fala alguma coisa, você responde com 7 pedras na mão. Outras vezes você ainda está no trabalho, está fazendo o teu relatório, está super concentrado, uma pessoa te chama, não sei o que, tira o foco do seu raciocínio, você fica nervoso e responde a pessoa de uma maneira mais ríspida. O meu caso, por exemplo, e eu já falei em vídeos anteriores, se você tiver curiosidade, principalmente dos vídeos que eu falo, do vídeo que eu falo dos erros que eu cometi na educação dos meus filhos, lá vocês vão perceber que eu deixei as emoções tomarem conta do meu corpo, do meu ser, e eu realmente errei. Então, com certeza, se a gente deixar que as emoções elas tomem conta do nosso raciocínio, a gente troca os pés pelas mãos, né? Coloca os pés pelas mãos no seu ditado. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A segunda coisa são as suposições que ele comenta aqui no livro, né? E aí eu te pergunto, quem aqui já nunca falou a seguinte frase assim, ó, eu suponho que tararau, e continua. E o problema das suposições na vida também é que às vezes a gente reforça tanto essas suposições em nossa mente, em nossas ideias, que ela vira uma verdade absoluta para nós. Né? E aí o que acontece? Quando nós somos confrontados com ideias novas, opiniões contrárias, diferentes, desculpa,
A gente tá tão. A nossa suposição ela tá tão enraizada no nosso cérebro que a gente cria uma resistência, uma barreira, né? A gente cria uma dificuldade para aceitar essa nova ideia que, às vezes, assim, a verdade incontestável está na frente dos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Justamente porque a gente supõe que sabe daquele assunto. Muitas vezes a gente nem estudou, mas a gente ouviu falar nisso, ouviu falar naquilo, assim, entrou aquilo na nossa mente e a gente não consegue ouvir opinião contrária, né? Então as suposições também atrapalham bastante a nossa vida, o nosso dia a dia, o relacionamento com as pessoas, né? E por fim, o partidarismo. Quando eu falo de partidarismo, logo em mente você vem falar sobre política, né? E realmente a política, não só no Brasil, mas a política mundial, né? Ela tomou uma proporção hoje que ninguém consegue discutir, né? É uma defesa, até voltando um pouco em relação, assim, são suposições que nós temos a determinadas pessoas na política que não adianta você querer discutir ideias que você não consegue, né? Mas esse caso aqui, eu quero trazer um pouquinho para a nossa realidade do partidarismo, não é partidarismo político, e sim o partidarismo do ponto de vista. Às vezes a gente é partidário, sim, a um ponto de vista específico de algumas caixas de nossa vida, e aquilo limita a nossa capacidade de analisar as outras caixas, né? Faz com que nós nos fechemos na nossa bolha, nos fechemos no nosso círculo, e aí a gente acaba não conseguindo construir um diálogo, né? A gente não consegue construir uma civilidade. E aí um diálogo, por exemplo, que poderia ser muito enriquecedor, né, que poderia ser produtivo para os dois, ele acaba se tornando uma discussão, né? Acaba se tornando uma briga. E essa discussão ou essa briga não tem vencedores. Porque um vai esbravejar de um lado, o outro vai esbravejar do outro. Acontece que em certo momento os dois vão falar ao mesmo tempo, ou seja, ninguém vai ouvir, porque ninguém quer ouvir, só quer ser ouvido. E aí, no final das contas, é um empate que desclassifica os dois times, né? É aquele final de última rodada do torneio mata-mata lá, ou última rodada do Brasileirão. Se os times empatarem, eles não se classificam para a Libertadores. E aí é isso que acontece. Enfim, esse era o pequeno trecho do livro que eu li e que eu gostaria de trazer para a nossa vida real. Eu peço desculpas até ao Mortimer Adler, assim, o resumo foi tão pequeno que é até desrespeitoso com o autor. Mas eu acho que a gente pode aproveitar essa passagem que ele nos conta de como nós podemos aproveitar melhor a leitura dos livros para a gente trazer para a nossa vida e aproveitar melhor as pessoas que estão no nosso convívio, seja elas as pessoas mais próximas ou as pessoas eventuais. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã.